Cristo chamando, chama por ti e por mim. A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação.
Louvamos a Deus por este belíssimo e inspirado hino interpretado pelo conjunto coral Sarah Calley da Igreja do Calvário. Espero que você tenha se deleitado com essa belíssima e inspirada música. Estamos iniciando mais um programa Opção para a Vida, nessa manhã de sexta-feira, hoje 11 de setembro. E eu quero aproveitar a oportunidade de lembrar aos amigos que estão conosco, que ainda não se inscreveram no YouTube, no nosso programa Opção para a Vida, dê o seu like no sininho que está aí no YouTube e se inscreva, faça a sua inscrição e nos acompanhe. Todas as manhãs de segunda às sextas-feiras, nós estamos transmitindo a palavra de Deus, o pão da vida, o pão que desceu do céu para alimento das nossas almas. Assim como precisamos de alimentar os nossos corpos com o pão material, assim como precisamos de dessedentar a sede da nossa vida, tomando água potável, que faz bem à saúde, nós precisamos também de alimentar o nosso coração com a palavra de Deus. Jesus disse, eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu. Jesus é a água da vida. E ele disse, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Que coisa, né? A comparação que Jesus faz sobre o pão e a água, simbolicamente falando, ele dizendo, eu sou aquele que posso alimentar as vossas almas, eu sou aquele que pode dessedentar a vossa sede. Dentro de instantes estaremos ouvindo a primeira parte de uma mensagem que nós estamos, uma série de mensagens que estamos ministrando em nossa igreja, sempre aos domingos, sobre o Salmo 23. Hoje ouviremos a primeira parte, porque nós dividimos todo o Salmo de acordo com as palavras. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então nós estamos trazendo todos os cultos aos domingos essa mensagem e nós estamos divulgando também através do programa Opção para a Vida para que você conheça o que era que Davi, autor deste salmo, estava querendo dizer com suas palavras como um pastor experiente que cuidava de ovelhas. É isso que nós vamos ouvir logo mais. Antes, porém, queremos pedir as vossas orações em nosso favor, para que Deus nos abençoe. Nós fizemos uma cirurgia e estamos ainda se recuperando, né? Uma simples cirurgia, né? de angioplastia. E nós precisamos das vossas orações para que Deus nos dê saúde e condições para que nós possamos continuar fazendo o que todas as manhãs você está recebendo em sua casa, a palavra de Deus. Se você inclusive quiser nos fazer uma visita, a Igreja Evangélica Congregacional do Calvário está situada às margens do Açude Velho, confluência com aquele giradouro que dá início à Avenida Brasília. Nós estamos inclusive já com as portas abertas. Às terças-feiras nós temos culto de oração de 19h30 às 20h30. Vá orar, venha orar conosco. Às quintas-feiras nós temos estudo bíblico. Hoje vamos ouvir mais uma vez o Salmo 23 e aos domingos pela manhã nós estamos ministrando de 9 às 10h30, escola dominical, aberta ao público, e à noite, às 18 horas, às 19h30. Você está cordialmente convidado com a sua distinta família, com a sua respectiva família. E, finalmente, se você mora próximo aí no seu bairro, na sua cidade, há uma igreja evangélica, vá alimentar o seu coração com a palavra de Deus. Jesus é o pão, como eu disse há pouco, ele é a água da vida. Nesse instante nós vamos orar e em seguida você ficará com a primeira parte dessa mensagem sobre o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pai, queremos te agradecer mais uma vez pelo privilégio, pela oportunidade que nós estamos tendo acesso a milhares de internautas, telespectadores que nos assistem e nos acompanham. Abençoe a cada família, fala ao nosso coração através da explanação de toda esta palavra. É o que eu te oro e te peço mais uma vez, agradecido, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, nós vamos continuar
estudando o Salmo 23. E antes de nós lermos, eu gostaria de lembrar a vocês que nós iniciamos esse estudo no dia 28/6, ou mensagens, ou prédica, ou sermão, ou pregação, o que você quiser dizer, no dia 28/6 deste ano. E eu não tenho tempo para terminar. E alguém pode até dizer, pastor, não tem outras partes da Bíblia que o senhor possa pregar? No momento que Deus está falando ao meu coração, é através desse salmo, que durante a minha conversão até hoje, eu nunca li o Salmo 23 como eu passei a ler, depois que me debrucei a ver as riquezas contidas neste salmo. Quero ainda dizer para vocês, que antes de eu transmitir essa mensagem para vocês, como hoje de manhã eu disse, eu estou me alimentando com esta palavra. Essa palavra tem me alimentado. E é por isso que nós não sabemos quanto tempo vamos estar com esse cardápio. Amém? Abra sua Bíblia no Salmo 23, nós vamos ler os versos de 1, 2 e 3. Está aí no Data Show. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Nós vamos trabalhar hoje nesta parte do verso 3. E vocês vão repetir comigo, tanto os que estão em casa quanto os que estão aqui. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Amém? Irmãos, só recapitulando assim, para a gente situar o que a gente já ouviu, eu não vou repetir, mas no último sermão que nós falamos sobre esse versículo 3, que trata da justiça, nós fizemos uma comparação da justiça do direito, que está toda baseada nos símbolos mitológicos da Grécia, da Babilônia, e também do Egito e de Roma. Eles usaram símbolos que representariam ou significariam o que é que a justiça, o que é que o direito, quando ele é exercitado, ele apresenta para os que são inocentes, para com aqueles que são culpados. E toda essa mitologia, ela está, esse símbolo está baseado em mitologia. Por exemplo, a mulher de olhos vedados, que não enxerga nada. A espada que ela tem no seu colo, uma balança no outro lado. Esses símbolos. E o crucifixo que eu falei para vocês. Por incrível que pareça, o direito e a justiça usa o que a Bíblia já dizia há séculos, há milênios de anos. Há outros símbolos que nós encontramos, quem faz direito sabe do que eu estou falando, o martelo, a coruja, que é símbolo da sabedoria. Tudo isso fruto de símbolos que o direito usa para defender o inocente e julgar o culpado. Mas só lembrando aqui que a palavra de Deus nos fala sobre isso. Nós vamos encontrar nas Escrituras Salomão, no momento em que estava para decidir entre a situação problemática entre duas mães. Uma tinha perdido o filho enquanto dormia e debruçara-se sobre ele. Enquanto que a outra, cujo filho estava vivo, quando acordou, a que tinha perdido o filho disse: esse filho vivo é meu, o morto é teu. Mandaram chamar Salomão, que era o homem mais sábio, nem antes nem depois, quanto ele existiu. Salomão dá uma prova da sabedoria de Deus, usando o quê? Uma espada. Vou resolver o problema agora. Vou dividir o menino ao meio e vou dar a metade para cada um de vocês. A mãe legítima disse: não, deixa eu vivo. Ele disse: essa é a mãe legítima dessa criança viva.
Porque aquela mãe gritava: antes ele vivo do que morto. A outra dizia: nem meu nem teu. Isso é justiça divina. A justiça humana é falha. A espada humana é falha. A de Deus é perfeita, é absoluta, é suprema. Você tem que entender isso. Enquanto a justiça tem o símbolo de uma mulher de olhos vedados, a justiça de Deus mostra que Ele é onisciente, contempla a todos. Leia o Salmo 139 e você vai entender isso. Antes que as palavras cheguem em nossos lábios, Ele já sabe o que é que a gente ia proferir. Deus é onisciente, Ele lê os nossos pensamentos. Não adianta você viver uma vida dúbia, enganar a sua mulher, enganar o seu marido, seu pai, sua mãe, seu filho, seja lá quem quer que seja que for, o pastor. Porque Deus vê, Ele lê os teus pensamentos. A justiça de Deus não é cega. Porquanto, esses símbolos, além do mais um martelo, a toga, que era uma estola sacerdotal romana, a coruja, que era símbolo da sabedoria. Nós temos a palavra de Deus no livro de Provérbios capítulo 9, onde está a fonte de toda a sabedoria. Não precisamos de coruja para sermos sábios, precisamos desta palavra. O Senhor nos diz: o princípio de toda a sabedoria é o temor a Deus. Então, encerrando esta breve conclusão do sermão anterior, vamos hoje ao que nos diz: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Eu quero chamar a atenção dos irmãos e dos que me acompanham em casa. Duas palavras-chave que estão aqui: justiça e amor. E diga-se de passagem, não é por acaso que o salmista Davi, autor deste salmo, diz: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E esse por amor do seu nome nos lembra João 3,16. Gravem isso. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Diga-se de passagem que o Salmo 23, para mim, é o salmo, não diminuindo os demais, é o salmo que fala sobre a morte vicária de Jesus, sobre a sua ressurreição, sobre o plano da salvação, sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Salmo 23 traduz tudo o que os evangelhos, e que está escrito desde o livro de Gênesis até o último livro da Bíblia, o Apocalipse. Todo o Salmo 23, hoje, eu leio com outros olhos. Luísa, eu vejo com outros olhos. Não como eu li antigamente: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, ainda que andasse pelo... Não! As palavras que estão neste salmo, diácono Sidney, o que muito me alegra de ver você e a esposa nesta noite aqui, depois de quase 6 meses, 10 meses, 10 meses, um exemplo para você que está em casa. Não fique em casa, venha adorar o Senhor. Está aqui um exemplo de um casal que há 10 meses não subiu à casa do Senhor, por conta da saúde, de estarem atendendo o estado de saúde do seu filho, o Isaac, que está nos assistindo agora. Parabéns, vocês estarem nesta noite conosco. Tomo vocês como referencial para muitos que têm saúde, que não estão enfrentando problema de saúde na família e deixaram de estar aqui, como vocês vieram nesta noite. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Não é por acaso, não foi por acaso, não foi uma coincidência, não foi um descaso, mas porque Ele colocou por amor do teu nome. Meus irmãos, vocês vão ver agora uma figura, que eu vou pedir para o nosso Wesley apresentar aí no Data Show. Vou pedir que alguém apague aqui para ficar bem visível. A história que nós encontramos no Salmo 23 está aí. Está aí nessa figura. Eu quero dizer uma coisa.
Eu quero dizer uma coisa. Alguém já disse que uma gravura, um retrato, uma fotografia vale mais do que 1000 palavras. Essa é uma gravura que vale mais do que 1000 palavras. Por quê, pastor? Se vocês forem perceber o que vamos ouvir nesta noite, desde o Antigo Testamento, aliás, no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, quando os nossos pais pecaram, quando eles desobedeceram a Deus, se esconderam entre as folhas para cobrir a sua nudez. Se você puder apagar ali, eu agradeço. Desculpe, irmão, eu tenho que usar tudo isso. Eu vinha dizendo hoje, estava dizendo à minha esposa que a gente está com medo de quem está perto da gente e a pessoa que está perto da gente está com medo da gente. Por causa de um vírus. A gente está desse jeito, infelizmente. Mas voltando aqui ao fato, desde Adão, quando pecou, quando ele saiu da presença de Deus, a Bíblia diz que ele foi se esconder entre as florestas, usando folhas de árvore para cobrir a nudez. O que é que Deus fez? Perguntou: Adão, onde estás? Ele usou automaticamente a consciência e disse: nos escondemos, porque haviam saído da presença de Deus. A consciência, quando a gente peca, imediata e automaticamente, irmão Antônio Totinha, acusa o nosso erro, o nosso pecado, irmã Auridete. Ninguém se esconde da presença de Deus. Ninguém. Então o Senhor vai ao encontro dele: onde está? Será que Deus não sabia onde ele estava? Sabia, mas Deus queria que ele naquela hora, naquele momento, naquela ocasião, revelasse realmente o quanto eles tinham desobedecido e certamente pagariam um preço caro: morte. Deus providenciou o sacrifício de um cordeiro. Gravem isso que eu estou mostrando para vocês aí. Adão, a ser antes de Cristo. Ou seja, de Adão até a crucificação do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que está aí nessa gravura, que foi substituído quando o Filho de Deus ocupou aquela cruz. Todos que olharam lá de trás, desde Adão para o futuro, visualizavam essa cruz, visualizavam esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, visualizavam esse Cordeiro de Deus, o qual está descrito no Novo Testamento. João mais tarde disse, apontando para Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí, pastor, depois de Cristo, eu queria dizer que eu e você que está aqui, ou que esteja em casa, onde quer que esteja me vendo agora através desta mensagem, olhamos para trás, para o acontecido já ocorrido, desculpe minha redundância, olham para a cruz, nós nos voltamos para o passado, eles olham para o futuro que haveria de acontecer, nós olhamos para o passado. Por quê? Porque dali para frente, depois que Adão teve a sua nudez coberta pela pele de um cordeiro, ali estava Deus sinalizando já a promessa feita aos nossos pais, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, da semente da mulher haveria de nascer aquele que esmagaria a cabeça da serpente, seria aquele que iria ocupar a cruz no lugar deste, sendo substituído por esse cordeiro. Fato é que aconteceu o primeiro crime, irmão Pedrosa. O primeiro crime. Um irmão tirou a vida do outro. Caim matou Abel. Abel era pastor de ovelhas. Tinha criação de ovelhas, irmão Aurizete. E ele ofereceu as primícias. Isso está escrito no livro de Gênesis. Para eu não estar perdendo muito tempo lendo, estou apenas citando. Ofereceu as primícias, o melhor do seu rebanho. Porque aquela ovelha sacrificada por Abel representava o Filho de Deus. No sacrifício, irmã Jane, as ovelhas eram puras, não podia ter
não podia ter mancha nenhuma, tinha que ser pura e perfeitas, não podia ser cega, manca, nada, tinha que ser perfeito, porque aquela ovelha sacrificada e oferecida a Deus simbolizava e representava Jesus. Fato é que Caim ficou com inveja porque o sacrifício de Abel foi oferecido, irmã Vilani, enquanto que o de Caim foi rejeitado. Essa cultura de cuidar de rebanho de ovelhas faz história durante todo o povo de Israel. Quando Moisés tirou o povo do Egito, antes o Senhor tinha pedido que antes que eles saíssem, realizassem a Páscoa. E a Páscoa, dentre os ingredientes, tinha um cordeiro que era para ser imolado. Inclusive, quando o Senhor estava para derramar juízo sobre todo o povo egípcio, o Senhor disse: olha, coloque nos umbrais das portas o sangue de um cordeiro. E aquele cordeiro sacrificado simbolizava Jesus. Vão vendo aí que a história sempre tem um cordeiro presente, presbítero Sebastião. Sempre há um cordeiro presente. Quando o povo estava no deserto, o Senhor havia prometido a Moisés que ainda assim eles seriam pastores de ovelhas. Então havia uma cultura de se criar ovelha. Para quê? Para que as ovelhas, sendo oferecidas em sacrifício, em sufrágio dos pecadores e dos pecados cometidos, pudessem ao ser sacrificadas, expiar o pecado, limpar as pessoas, os pecadores, dos seus pecados. E aí você vai encontrar Paulo escrevendo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, se não me falha a memória. Deixa-me ver aqui para não citar um texto fora do contexto. Alguém colocou aqui que Carlos e Selviana oferecem culto em ações de graças a Deus pela recuperação da Covid. Eu vou pedir que esse casal que está aqui fique em pé. Ah, sim, desculpa. Para mim estivesse aqui. Mas, voltando aqui ao texto, Apocalipse, aliás, 1 Coríntios capítulo 5, versículos 17 e 18. Porque todos haviam pecado em Adão. Alguém pode até dizer assim: mas pastor, eu não estava lá no Éden, como é que eu tenho culpa de ter pecado se foi Adão que pecou, que desobedeceu? Com a queda e o pecado de Adão, todos nós passamos a receber o DNA do pecado. Eu e você recebemos esse DNA. E aí, por isso precisavam de ter sempre que sacrificar um cordeiro. Um cordeiro sempre deveria ser imolado. E Paulo, escrevendo ainda na sua carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, nos diz que Jesus Cristo, esse Cristo que subiu à cruz e foi substituído pelo Cordeiro. Paulo diz que Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. De sorte que todos os sacrifícios que eram oferecidos no Antigo Testamento apontavam para Jesus. Que todos fiquem com Deus, um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti.